ciclistas agem nas ruas da nossa capital. Essa foi a metodologia usada em uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná. E além de identificar alguns comportamentos errados destes ciclistas, a pesquisa também revelou que Curitiba e região ainda enfrentam a falta de infraestrutura viária para quem anda de bicicleta. E esse é o tema do segundo episódio da série O Curitibano no Trânsito. Agora 1h06. Coloca no ar. Uma relação de 25 anos com a bicicleta. Quando precisa se movimentar pela cidade, o Rafael nem pensa em outro meio de locomoção. A minha rotina é entre 7 e 7h30, eu pego a bicicleta todos os dias e vou até a universidade, cerca de 4 quilômetros. E o professor aprendeu a desenvolver estratégias para sobreviver no trânsito. Eu cuido mais dos outros do que de mim. Não ando rápido, vou bem devagar. Se tiver ciclofaixa, ciclorrota, eu privilegio sempre. Procuro muitas vezes ir até na calçada, evito disputar espaço com os carros. Pouquíssimas vezes eu vou na rua com o carro. Esse pesquisador da Universidade Federal do Paraná coordenou o estudo do comportamento dos ciclistas no trânsito. Por meio de imagens feitas com câmeras externas instaladas em carros, foi possível verificar como os ciclistas agem nas ruas de Curitiba e região. Na maioria dos casos, cerca de 40%, esse ciclista estava na via compartilhada, né, com outros veículos, né, na via destinada ao automóvel. O problema enfrentado pelos ciclistas é a falta de infraestrutura viária. O estudo da UFR constatou que as vias exclusivas para o uso de bicicletas, como ciclofaixas e ciclovias, estavam presentes em apenas 36,5% do trajeto analisado, sendo elas concentradas na região central de Curitiba e com pouca presença em bairros mais afastados e na região metropolitana. Um dado preocupante em relação à segurança é que só 25% dos ciclistas utilizavam capacete e apenas 7,9% tinham equipamentos de iluminação na bike. A Márcia é ciclista há mais de 20 anos e não sobe na bicicleta sem checar os equipamentos de segurança. Sempre a roupa clara, de preferência flúor, né? Essas roupas bem chamativas, capacete, lanterna. Isso daqui também é interessante usar, principalmente à noite, que é uma faixa refletiva, que pode ser colocada na cintura, na mochila, tem gente que amarra até no capacete. Então, assim, sinalizo também para o motorista quando eu vou virar, sabe, quando eu vou desviar de alguma coisa. Isso é muito importante o ciclista fazer. Eu tomo todos esses cuidados, né? Se o sinal está vermelho, a Márcia não passa de jeito nenhum. E esse é justamente um dos pontos positivos da pesquisa da UFPR, porque em quase 94% dos casos, os ciclistas respeitaram o semáforo. Apesar de fazer tudo certo, a Márcia hoje tem medo de andar na área urbana de Curitiba por causa dos motoristas. Vários eventos assim de fechada, de fina educativa, próximo da minha casa, que eu tenho um trecho de 4 quilômetros também até chegar na BR, levei muitas fechadas, inclusive fui ameaçada por um motorista, que eu reclamei que ele tinha me dado uma fina e ele parou, ele estava de moto e ele falou assim que da próxima vez que ele me visse naquele trajeto, ele ia passar por cima de mim. Depois da pesquisa, o professor traz sugestões de melhorias para o modal. É importante a gente reduzir velocidades do tráfego motorizado, né? Então essa é uma questão bastante importante, reduzir a violência dessa interação, né, carro-ciclista, a partir da redução de velocidade. Então tudo relacionado à fiscalização eletrônica, redução dos limites de velocidade são medidas importantes, né? Campanhas de conscientização em relação, por exemplo, à distância, né, de segurança entre o condutor do automóvel, entre o automóvel e o ciclista, né? E certamente expansão, né, da malha cicloviária do município, né? Então a existência de uma infraestrutura segura, né, acompanhada, claro, de locais para parada segura da bicicleta, para estacionamento, né, para ciclos, bicicletários. Embora os ciclistas saibam dos riscos, dificilmente eles deixam a magrela de lado. Nem pensar, bike sempre em primeira opção. Na próxima reportagem da nossa série especial sobre o trânsito, você vai conferir os dados da pesquisa sobre um equipamento que tem sido o vilão quando o assunto é direção segura, o celular.
você não pode perder o próximo episódio dessa nossa série. Já falamos sobre o comportamento dos motoristas, agora da relação deles com os ciclistas, né? Falamos muito da falta de infraestrutura, dos comportamentos que às vezes são equivocados, tanto do ciclista quanto do motorista. E agora a gente vai falar, então, de outro assunto no próximo episódio dessa série, para a gente abranger o trânsito como um todo aqui na nossa capital, que é o uso do celular. Quantas pessoas passam muito tempo ali dirigindo e olhando ao celular, né? Às vezes não só parados no semáforo, mas em movimento, colocam em risco